Sim, videogame também é arte. Muitas pessoas têm preconceito com os jogos eletrônicos, o que impede que elas apreciem todo o seu potencial. Hoje eu vou demolir esses preconceitos e mostrar que videogame também é cultura. Eu sou House e esse é o Pitacos. O assunto dos videogames chegou em debate público novamente, e dessa vez graças à ministra dos Esportes, Ana Moser, e a sua declaração sobre esportes eletrônicos, o que motivou todo tipo de comentário, contrários e a favor dela. Entre aqueles que apoiaram a ministra, alguns temas eram recorrentes, e esses todos se repetiram em uma coluna da UOL, de autoria de Flávio Gomes. Videogame não é esporte, simulador não é pista. Irei citar a coluna, mas não colocarei trechos aqui, pois a coluna tem paywall, mas ela pode ser facilmente encontrada colocando o título no Google. Não repetirei o tema se esportes são ou não esporte. Para isso já temos um vídeo, mas em resumo, sim, é esporte. Agora, com isso fora do caminho, podemos falar dos dois principais preconceitos que os videogames têm em nossa sociedade. Número 1, que eles são todos violentos. E número 2, que eles são infantis. Na coluna de Gomes, ele descreve que os videogames são invariavelmente violentos, e que depois de citar jogos como GTA, sempre ele, LoL, CS e Fortnite, completa que todos têm como objetivo destruir inimigos, explodir prédios, matar adversários com o uso de fuzis e outras armas, confrontar zumbis, roubar automóveis, atropelar gente. Em outro momento, mais à frente no texto, diz que tem o direito de não se interessar por jogos, e de que achar que dar tiro, porrada e bomba, enfrentando dragões, zumbis ou explodindo cabeças de soldados virtuais é uma babaquice. De fato, ninguém é obrigado a gostar de nada, mas percebem qual é a definição de games para ele? Não termina por aí, fica pior. Para ele, é uma obviedade que a violência dos jogos inspira as tragédias, onde adolescentes com a posse de armas cometem tragédias em escolas, como que acontece nos Estados Unidos. Sim, a culpa deve ser dos videogames, não do fácil acesso a armas junto ao bullying e outras pressões sociais que são ignoradas por tempo suficiente até explodirem nessas tragédias. A coluna também aborda o segundo preconceito, de que videogames são para crianças. Isso fica evidente quando ele faz o comentário de que existe um fetiche da indústria dos games em ser reconhecida publicamente e de ver o seu hobby validado por adultos. Em outro momento, comenta que ele também já teve 12 anos e tinha o telejogo da Philco. A todo momento, ele tenta ridicularizar os videogames e os jogadores, insinuando que todos ficam trancados no quarto, comendo Doritos e bebendo refrigerante. Gomes chega a falar em tom sarcástico que o Nintendo Wii foi um fracasso, pois exigiria que as pessoas se movessem ao invés de ficar sentadas o dia todo. Bem, o Wii vendeu mais de 100 milhões de unidades, batendo seus concorrentes direto à época, o Xbox 360 e o PS3. Dificilmente isso poderia ser considerado um fracasso, não acha? E o mesmo é concluído sobre a ministra Ana Moser, que sabe muito pouco sobre videogames, quando ela diz que os jogos não têm a imprevisibilidade que o esporte tem. Eu não quero ser etarista aqui, que é o preconceito com pessoas mais velhas, até porque, se tudo der certo, todos nós vamos chegar lá um dia. Mas é claro que esse tipo de pensamento é mais comum em pessoas de mais idade, pessoas que tiveram pouco ou nenhum acesso a videogames. Desde o telejogo da Philco, a indústria evoluiu muito. A verdade é que jogos são muito mais que isso. Eles são arte. Primeiro, vamos à definição de arte. Produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia, ou para a expressão da subjetividade humana. Em outras palavras, nós podemos dizer que arte é a expressão da subjetividade humana. Jogos são apenas outra forma do ser humano se expressar. Desse modo, ele é arte do mesmo jeito que Mona Lisa, Cidadão Kane ou a Nona Sinfonia de Beethoven. Menosprezar os videogames e fazer pouco dessa forma de expressão cai no mesmo patamar daqueles que criticaram o cinema quando os filmes passaram a ser de preto e branco para coloridos. Eles dizem que jogos são para crianças e só tem violência, pois seu preconceito não os permite olhar para as nuances que essa forma de expressão proporciona. É como se um leigo olhasse para Mona Lisa e falasse que é só uma mulher sorrindo, e não apreciasse sua importância histórica, as técnicas de pintura de Da Vinci, revolucionárias para sua época, além de diversas interpretações proporcionadas pelo seu sorriso enigmático. É assim que essas pessoas que menosprezam jogos se comportam.
A imersão que os jogos constroem permite que histórias sejam contadas a partir de perspectivas únicas, como a de um gato em Stray ou de um bonequinho de tricô em Unravel, o que ajuda a explicar a dificuldade para adaptar jogos para outras mídias. Mas esse é assunto para um futuro vídeo. Se inscreva para não perder. Além disso, curta esse vídeo e não se esqueça de ativar o sininho. A limitada visão que tanto Moser como Gomes têm dos videogames os faz achar que é tudo sobre matar ou destruir, e não enxergam jogos como Minecraft, Roblox, Ori, Limbo, Celeste, Stardew Valley, entre tantos outros que nos trazem experiências únicas, mensagens lindas e fazem a imaginação voar. Nós falamos que a indústria dos jogos é gigante, não somente pelas cifras bilionárias que faz todos os anos, mas também pela enorme variedade que produz. Temos jogos de ação, aventura, culinária, estratégia, RPG, terror, esporte, a lista continua. E eles se constroem de diferentes formas e modos de jogar. Alguns dão mais importância para a história que querem contar, outros para o gameplay, e temos aqueles que conseguem mesclar os dois de forma fenomenal, que são verdadeiras obras de arte. É claro, videogame é um hobby, assim como tocar violão é um hobby, mas isso não apaga seu potencial. Videogame também é entretenimento, e nessa enorme variedade temos aqueles jogos cujo único objetivo é divertir o jogador, mas isso não anula os outros que buscam algo a mais. Nem todo filme é um poderoso chefão. Às vezes você só quer ver o Vin Diesel pulando de um prédio para o outro enquanto dirige um carro. 9 vezes. O ponto é que essas outras formas de arte, como cinema, música e teatro, também adotam formas que buscam entreter acima de tudo, mas isso não exclui o seu papel como forma de expressão humana. Logo, arte. Não vou entrar na discussão se um filme é melhor que outro. Eu vou deixar isso pro Scorsese, até porque tem muito de gosto pessoal envolvido. Ninguém é obrigado a gostar de videogame, do mesmo jeito que eu não sou obrigado a gostar de música clássica, mas entendo que ela tem o seu valor. A suposta relação de videogames com o estímulo de violência para jovens é algo raso e não tem nada que a comprove. Engraçado que não é feita a mesma relação problemática com filmes, séries e novelas, que mostram tudo, desde sexo, violência e drogas, em TV aberta. Se você sintonizar de tarde em alguns canais de TV aberta, só falta espirrar sangue na sua cara, mas não, problemas são os videogames. Não quero ser puritano aqui. Não vejo problema que esses temas sejam abordados, desde que de forma apropriada e a horário e respeitosamente. Só queria apontar como é uma relação de dois pesos e duas medidas. É muita hipocrisia falar que o problema dos jogos é a violência, mas no Resgate do Soldado Ryan não tem problema. Ah, mas esse filme tem classificação indicativa. Adivinha só, jogos também têm classificação indicativa. GTA, o alvo favorito dos pais conservadores, não é recomendado para os menores de 18 anos. Se o seu filho, menor de idade, está jogando GTA, a culpa é sua, e não do jogo. Essa ideia de que jogos não podem ter violência vem muito atrelada à ideia de que eles são exclusivamente para crianças, o que não é verdade. As pessoas que cresceram vendo filmes quando atingiram a idade adulta continuam vendo filmes, dos mais diversos tipos, inclusive aqueles com temática mais adulta. Nós temos as primeiras gerações que cresceram jogando, que conseguem ver o potencial dessa mídia e vão continuar jogando jogos dos mais variados temas. Isso é possível pois videogames não tratam de temas infantis como regra. Como disse, existe uma variedade muito ampla de jogos e temas. Os críticos, em sua visão simplista e superficial, olham para certas características de alguns jogos e acham infantil ou bobo, pois para eles se limitam a isso. Podem achar Celeste e seus gráficos cartunescos coisa de criança, e assim falham em apreciar a belíssima trilha sonora, o gameplay desafiador e uma história de fundo que trata de uma jornada de autoconhecimento e amadurecimento. Do mesmo modo, à primeira vista, The Last of Us pode ser sobre matar zumbis. Mas ao se permitir interagir com o jogo, você percebe que na verdade ele é sobre a interação de Joel e Ellie, e a relação deles dois. Zumbis são apenas um recurso narrativo para criar situações que vão levar esses dois personagens a se conhecer e a compartilhar essa história. Life is Strange fala de preconceito, bullying e saúde mental. A viagem no tempo é, de novo, apenas um recurso, usado para contar essa história. Assassin's Creed aborda temas e períodos históricos distantes e com a ajuda de um time de historiadores recria cidades inteiras que hoje não passam de ruínas, permitindo uma verdadeira viagem pelo tempo para ver culturas e monumentos que já não existem mais. RPGs como The Witcher e Dragon Age se utilizam de raças fantásticas, de elfos e anões, para falar de racismo, xenofobia e fanatismo religioso. E aí vem a grande diferença dos jogos. Neles, você é colocado na pele dos personagens. Você passa pelo que eles passam e experimenta suas emoções, tanto de raiva, alegria, tristeza, compaixão.
E assim as mensagens que esses jogos passam têm uma forma diferente de ficar com você. Essa é a magia dos jogos. Por fim, videogames são uma mídia como novelas, séries, filmes ou músicas. Na Grécia Antiga, a arte era tida como uma expressão estética das coisas do mundo. E aí entrava pintura, escultura, música, literatura, dança e arquitetura. Em 1923, foi publicado o Manifesto das Sete Artes, escrita pelo intelectual italiano Ricciotto Canuto. Provavelmente eu falei errado, foi mal aí. Nele, o cinema era incluído como a sétima arte, e essa é a lista mais aceita até hoje. Entretanto, hoje em dia, já temos outras listas que incluem fotografia, história em quadrinhos, os jogos eletrônicos e arte digital. Independentemente de uma lista ser a mais aceita que outra, nada tira delas o fato que são formas de expressão da subjetividade humana. Logo, arte. Eu acredito que com o tempo esses preconceitos e conservadorismo em relação aos jogos vai diminuir, na medida que mais pessoas têm acesso a eles, e os jovens de hoje se tornam os idosos de amanhã. Assim como foi com o cinema e os mais diversos gêneros musicais que quando surgiram eram tidos como inferiores, como rock, jazz ou samba, nesse meio tempo nós estamos aqui mostrando potencial, ajudando no crescimento dessa mídia e lutando para que os jogos sejam julgados pelo que eles são e não pelo preconceito de alguns. Essa foi a minha opinião, esse é o meu pitaco. Deixe o seu nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, curtir e ligar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. E se você quer ver a nossa opinião completa sobre se os esportes eletrônicos são esportes de verdade, clica nesse vídeo aqui. Obrigado por assistir, valeu e fui!